Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje, nós vamos pegar o nosso livrinho de produção de texto. Isso mesmo, nós vamos pegar aí o nosso livrinho de produção de texto e também o nosso lápis aí colocado lá, tá bom? Porque hoje nós vamos contar, uma historinha. Isso mesmo, é a historinha que tem no livro de vocês, que é falando sobre o gênero, conto, tá bom? Que é falando aí sobre Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Já ouviram esta história? Então, se não, vamos ouvir e ficar atentos, porque logo após farei algumas perguntas. Então, vamos prestar atenção na historinha, ok? Então, vamos lá? Era uma vez Papai Urso, Mamãe Ursa e Bebê Urso. Eles moravam em uma casinha lá na floresta. E esta casinha era linda, rodeada de flores. Era cheia de flores essa casinha. O bebê urso estava com muita fome e o papai urso também. Então, a mamãe ursa resolveu fazer um mingau. Isso mesmo, ela resolveu fazer um mingau lá na cozinha dela. Mas aí, quando ela terminou de fazer o mingau, colocou em cima da mesa, estava muito quente. E aí, eles tiveram uma ideia. Foram, então, passear. Isso mesmo, eles foram passear lá na floresta enquanto o mingau esfriava. E lá se foram eles lá para a floresta. De repente, apareceu uma menina. Isso mesmo, uma menina chamada Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados tinha esse nome porque ela tinha o cabelo todo enroladinho. E era amarelo, isso mesmo, por isso Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados, ela saiu um pouco do caminho da sua casa. E aí foi parar na casa do urso. Mas ela estava com fome. Sentiu o cheirinho da sopa e entrou sem bater. Mas logo percebeu que não tinha ninguém. Então, ela ficou olhando, e aí ela viu 3 tigelas na mesa. E aí ela foi logo experimentar essas tigelas. Então, ela experimentou a tigela do papai urso, que era uma tigela grandona. Depois, resolveu experimentar a tigela da mamãe ursa, mas o mingau não estava bom. Então, ela pegou a tigelinha bem pequenininha, que era do bebê urso, e ela achou uma delícia o mingau e resolveu comer tudo. De repente, ela saiu olhando a casa toda, isso depois de comer o mingau. Viu 3 cadeiras, ela se sentou e era do papai urso, achou muito grande a cadeira. E resolveu pular para outra cadeira, que era da mamãe ursa. A cadeira era muito larga, não gostou muito. E dali resolveu pular na cadeirinha do bebê urso. E olha só o que aconteceu. A cadeira se quebrou toda. Olha aí a situação. Cachinhos Dourados fez uma confusão aí. Melou as cadeiras todas de mingau e depois pulou na cadeirinha do bebê urso e quebrou. Já muito cansada, resolveu procurar um cantinho para se aconchegar. Chegando no quarto, deitou-se na cama do papai urso. Achou muito dura e não conseguiu ficar. Depois, ela pulou na cama da mamãe ursa e achou macia demais. E resolveu também não ficar. E então viu a caminha do bebê urso e ficou lá, porque achou aconchegante a caminha e agarrou no sono, depois de fazer uma bela bagunça na casa da família urso. E olha só, a família urso resolveram voltar para casa. Quando eles vinham voltando da floresta, por conta do mingau que criando, por isso que eles resolveram sair para dar essa voltinha. Ao retornarem para casa, olha só que situação. Papai urso disse: alguém comeu o meu mingau.
A mamãe urso olhou e disse também: alguém mexeu no meu mingau. E o bebê urso olhou e disse: alguém comeu o meu mingau e comeu tudo. De repente, eles olharam a sala e não estavam mais igual como eles deixaram. Papai urso olhou para a cadeira e disse que estava tudo fora do lugar. Mamãe ursa também disse: alguém sentou em minha cadeira. E o bebê urso olhou para a sua cadeirinha e começou a chorar. E disse também: alguém sentou na minha cadeira e quebrou toda. De repente, viram que as coisas não estavam no lugar, resolveram andar pela casa. E logo viram as suas camas bagunçadas. O papai urso olhou para a sua cama e disse que alguém deitou na cama dele. A mamãe urso olhou para a cama e disse: alguém deitou-se na minha cama. O bebê urso olhou para a caminha dele e disse: alguém deitou-se na minha cama e ainda está dormindo. E olha só o que aconteceu. A família urso não conseguiu entender nada. Vejamos, Cachinhos Dourados acordou assustada em ver a família urso todos olhando para ela com a cara de zangados, porque ela tinha bagunçado a casa toda, comido o mingau, que chegaram todos com fome. E ainda por cima, melou toda a cadeira e quebrou a cadeira do bebê urso. Não se aquietando, foi para as camas e bagunçou tudo. E Cachinho Dourado ficou tão assustada, mas tão assustada, que saiu, correndo de tanto medo e foi embora para sua casa. Desse dia em diante, Cachinhos Dourado nunca mais entrou numa casa sem perguntar se tem alguém. Ou seja, ela não mais vai entrar na casa de alguém sem permissão. E aqui terminou a nossa historinha, falando sobre quem? Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Prestaram atenção? Vamos ver se realmente prestaram atenção. Vamos lá praticar? Então vamos lá. Olha só. Primeira perguntinha. Qual é o nome da historinha? E aí? Lembraram aí o nome da historinha? Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Próxima pergunta. Olha aí. Quem são os personagens? Quem são? Olha só. Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Próxima pergunta. O que aconteceu na historinha? O que foi que aconteceu lá na historinha? Vocês lembram? Vejamos então. Cachinhos Dourados entrou na casa da família urso sem permissão. Por que Cachinhos Dourados entrou na casa? Vocês se lembram lá no comecinho da história? Porque saiu do caminho de sua casa e foi parar na floresta, estava com muita fome e sentiu o cheiro de comida que vinha de dentro da casa. Como era Cachinhos Dourados? Por que ela era chamada de Cachinhos Dourados? Vocês lembram? Vejamos. Ela era loira e tinha um cabelo encaracolado, então a chamavam de Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados ficou quietinha na casa? Ela ficou quietinha quando entrou? Não. E o que ela fez? Ela comeu a sopa da família urso, sentou nas cadeiras, deitou na cama do papai urso e da mamãe ursa e depois ficou cansada e dormiu na cama do bebê urso. Por que Cachinhos Dourados foi dormir na cama do bebê urso? Por que será que ela foi dormir na cama do bebê urso? Porque achou muito aconchegante.
Ela reclamou da cama do papai urso, que era muito dura, e reclamou da cama da mamãe ursa por ser macia demais. E aí achou a caminha do bebê urso aconchegante. O que aconteceu quando a família urso chegou? O que foi que aconteceu? O que foi que eles viram? Viram que as coisas estavam fora de ordem e ficaram pensativos, não é? O que aconteceu ao encontrarem cachinhos dourados? O que foi que aconteceu? Vocês lembram aí do finalzinho da história? Cachinhos Dourados ficou assustada e saiu correndo. Foi isso mesmo que aconteceu. Ao ver aí a família urso, ela saiu correndo só de medo e nunca mais fez o que ela fez na família urso. E aqui nós temos o quê? A nossa atividade. Lá no livrinho de vocês. Após a mamãe ursa encher as tigelas com mingau quente, a família urso foi dar uma volta. Cachinhos Dourados chegou e complete numerando as ações na sequência do texto. O que foi que aconteceu aí? Para colocarmos na sequência. Primeiro, nós vamos enumerar o quê? Ela chegando, depois ela pegando a sopa, depois experimentar, tá? A sopa e por último, ela já está comendo a sopa, né? E aqui nós temos o quê? Observe as imagens, leia as falas dos personagens, tá? Com atenção e associe os pertence a cada um. Número 1, nós temos aí, alguém comeu o meu mingau, rosnou o papai urso. Olha só, vamos colocar aqui. Alguém comeu o meu mingau, falou a mamãe ursa. E vamos enumerar deste lado. Alguém comeu o meu mingau, disse o bebê urso e completou. E comeu tudo. Olha só. Pronto. E a enumeração ficou 2, 1, 3. Terceira questão. Por que Cachinhos Dourados achou confortáveis as coisas do bebê urso? Por que será que ela achou tudo confortável? O mingau ela comeu todo, a caminha ela dormiu. Por que será? Eles poderiam, né, ter tamanho e idade próximos. Não é isso que aconteceu? Se a caminha deu certinho lá para ela dormir, então deveria ser um tamanho próximo ao do bebê urso. A tigelinha deveria ser uma tigela bem pequena que daria para ela também. E na quarta questão, nós temos o quê? Agora, reconte para alguém a historinha Cachinhos Dourados e os Três Ursos e escreva abaixo a parte de que você mais gostou. Depois, faça um desenho que represente essa história, ok? Então, aí é uma resposta pessoal. Capricha aí na sua resposta. Peça ajuda aí a um adulto, tá? Alguém que estiver te ajudando a fazer a tarefa. Capriche, tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Ficamos por aqui. Tchau!